Grande Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, Senhor. Por mais um dia que o Senhor tem nos dado e nos concedido, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor. Deus, obrigado pela minha vida, Jesus. Obrigado pela vida da minha mãe, Senhor. Obrigado pela vida de toda a minha família, Senhor, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos livrado, Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus querido, continua assim, Senhor, nos guardando, Senhor, e nos livrando, ó Pai, por amor do Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus veio a mim no livro de 2 Crônicas, assim, 18, capítulo 18, e o versículo que diz assim, versículo 9. E Zedequias, filho de Canaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses ferirás aos círios, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. Aleluia, Senhor, glória a Deus. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. Aqui então Micaías estava já avisando de antemão o profeta, o qual faltava um profeta para profetizar para o rei. Aleluia, Senhor. Como diz aqui: e todos os profetas profetizavam mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, e o Senhor dará a mão do rei. E o mensageiro foi chamar a Micaías, falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas uma vez predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Aleluia. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Grande Deus. Nessa palavra aqui, Deus já me revela, nesse contexto, que a palavra de Deus, o profeta, a mensagem é subordinada ao profeta, e não o profeta é subordinado à mensagem. Aleluia. Quando Deus escolhe um para ser profeta, o profeta ele terá que profetizar segundo a palavra de Deus, e não segundo o que o homem quer que ele profetiza, que ele fale. Aleluia, Jesus. E nessa palavra, dentro no contexto, logo na frente, então o rei ele queria saber se ele ia ser bem sucedido e se ele poderia ir para a guerra. E aqui, sobre a palavra de muitos profetas, aqui havia muitos profetas que estavam dizendo, logo nessa palavra aqui, muitos profetas profetizavam que o rei poderia subir para a guerra, que ele ia vencer e ia triunfar, que ele ia voltar em segurança com a vitória. Mas faltava um profeta ainda. Eu creio que era de costume, então, quando os reis iam subir para a guerra, que eles iam consultar a Deus. E tinha os profetas que intercediam, eles criam nos profetas que estavam ali submissos à ordem de Deus, os sacerdotes, os profetas que estavam em constante oração e que tinham uma intimidade com Deus. E faltava ali então um profeta, o Micaías. E ali então o mensageiro foi chamar ele. E de antemão ele disse: todos os profetas profetizaram bem para o rei, profetizas tu também. Ali, mas Micaías era profeta de Deus, ele não deixava ser levado por ninguém. E ele disse: o que o Senhor me disser eu direi.
seja bom ou seja mal, eu direi, porque o que vem do Senhor é um aviso. Quando Deus fala para a bênção, Deus fala também para livramento. E ali, aquele Micaías ali então orou a Deus, e Deus falou para ele que o rei, ele ia vencer a guerra, mas que ele não ia voltar, porque ele viu então que Israel, as ovelhas dispersas. Então, no caso, o rei então tomou para si, falando que ele ia ser morto, e ele não aceitou essa palavra, porque foi um profeta, a palavra negativa foi um aviso de um profeta contra todos os profetas. Deus havia então mostrado só para Micaías o que realmente ia acontecer. Então o rei não creu no profeta, naquela palavra. E ele, ou então na verdade, ele até creu, mas só que ele quis fazer um jogo, né? Ele quis inverter uma situação, ele quis se disfarçar, mas Deus sabe toda a situação. Segundo a palavra de Deus, o que tem que acontecer, acontece, né? E o rei subiu a guerra, a peleja, a guerra foi ganha, eles conseguiram, foram bem-sucedidos, venceram os inimigos, mas o rei foi morto segundo o que o profeta dissera, segundo a palavra de Deus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. E hoje em dia eu creio assim, porque Deus, o Senhor me deu essa palavra. Então eu creio assim, nos últimos dias muitos estão às vezes acreditando em profecias somente de rosas e não estão acolhendo os espinhos também. Não estão aceitando o que Deus diz, acerca do reino dos céus. E Deus ele ainda está movendo as águas, ele ainda está no controle de tudo. O que Deus fala que vai acontecer, quem é o homem para impedir? Quem é o homem para contender? Aleluia, Jesus. No que nós sejamos, o que nós temos que fazer como servos de Deus, como os filhos de Deus e dependentes de Deus, é orarmos ao Senhor. E se possível for, Deus, se às vezes tem um decreto determinado contra nossas vidas, se nós orarmos a Deus, Ele é Deus suficiente para revogar todo o decreto contra nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus é um Deus de livramento. Aleluia, Senhor. Nós temos que crer e orarmos, fazermos uma oração certa, para que Deus venha reverter o quadro da situação, seja qual for o problema das nossas vidas, que Deus pode reverter o quadro da situação. Como diz no livro na palavra de Deus, né, o rei Zedequias, ele recebeu uma sentença de morte, que Ezequias, que ele ia morrer. Mas ali ele orou, ele virou para a parede, ele orou, ele se humilhou, ele falou a Deus e Deus mudou o decreto, Deus mudou a sentença dele. E eu creio que Deus é um Deus suficiente, grande, e esse Deus ainda está agindo a nosso favor. E se porventura se o inimigo armar alguma obra contra nossas vidas, alguma cilada, algum projeto do inferno contra nossas vidas, e se nós orarmos, buscarmos a Deus, Deus é grande para dar o livramento, Deus é grande para reverter toda a sentença dada pelo inimigo, ou até mesmo às vezes é uma sentença que não é do inimigo, mas que vai acontecer com nossas vidas. Mas se nós orarmos a Deus, orarmos uma oração certa, Deus vai reverter também toda uma história, porque Deus está no controle das nossas vidas, Deus está no controle de toda a nossa casa, de toda a nossa família, e Ele sabe entender e compreender cada situação. Aleluia, Jesus, glória a Deus, que possamos ficar nessa palavra. Deus é um Deus que quebra decreto. Aleluia, Jesus, Deus é um Deus que revoga, aleluia, toda sentença.
contra nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Operando Deus, quem impedirá? Nada vai impedir o que Deus tem para nossas vidas, aleluia, Senhor. Se Deus projetou algo na sua vida e o inimigo veio para destruir, quem é ele para destruir? Quem é ele para desfazer o que Deus projetou? Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o Senhor, ó Pai, aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanece em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Senhor, glória a Deus, graças a Deus. O que Deus falou está determinado, o que Deus determinar está determinado, porque Ele é o Deus que dá a última palavra. Aleluia, Jesus, glória a Deus, graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencendo, vem Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Amém.